Salve família, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Cruzeiro GG. Eu sou o Christian e vou estar trazendo aqui para vocês conteúdo sobre o Cruzeiro Esportes. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma pequena entrevista que eu fiz, né, com o Herd aí, o manager de Free Fire do Cruzeiro, né, o Walter XL. Eu fiz algumas perguntinhas para ele, algumas perguntinhas inclusive que vocês têm dúvida, que vocês vão me perguntar. Ele respondeu tudo certinho e eu vou estar trazendo aqui para vocês nesse vídeo, beleza família? Mas antes da gente ir pro vídeo, eu vou pedir para vocês para se inscreverem no canal, deixarem um like de vocês, isso é muito importante, me ajuda demais, vocês não fazem ideia do quanto isso me ajuda, é de graça para vocês, não custa nada para vocês e para mim faz uma diferença enorme. E um outro recadinho que eu tenho para dar para vocês é que tá rolando um sorteio de um gift card da Google Play, né, da Play Store, de R$50, um valor de R$50 para vocês aí que jogam principalmente os jogos mobile, né? E aí o maior de todos, o Free Fire, comprar os diamantes, para comprar aquelas skins brabonas para vocês, tropinha. Então corre lá no nosso Instagram, é @CruzeiroGG, corre lá que o sorteio tá rolando, é bem simples para participar, não precisa, vocês não vão ter que fazer nada demais, só seguir uma coisinha ou outra ali e pronto. Aí depois reclamar, eu nunca tenho dinheiro para comprar aquela skin, eu nunca tenho dinheiro para fazer isso no Free Fire, eu nunca tenho dinheiro para fazer aquilo no Free Fire, tá aí. Uma oportunidade de ganhar R$50 pra estar gastando no Free Fire e você vai estar perdendo. Então corre lá no nosso Instagram, é @CruzeiroGG. E agora sim, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bom, há um tempinho atrás aconteceu do Cruzeiro, né, não conseguir a classificação para a disputa, né, da vaga da Série A, né, da LBFF, ele ficou no meio do caminho na Série B, e aí muitos questionamentos surgiram, muitas dúvidas surgiram, e eu fiz algumas perguntas, né, pro Walter XL, desde já agradeço o Walter, né, por estar se disponibilizando a responder essas perguntas. Nosso canal aqui está sempre aberto, né, para qualquer um do Cruzeiro que queira se pronunciar sobre alguma coisa, que queira dar alguma declaração, que queira, né, divulgar alguma coisa para a torcida. O nosso canal aqui está sempre aberto, então para vocês do Cruzeiro que precisarem, né, usar esse espaço, saibam que estará sempre aberto para vocês, beleza família? E bom, a primeira pergunta que eu fiz, né, pro Walter é que ele muito provavelmente conhecia, né, a gigantesca torcida do Cruzeiro no futebol, mas a torcida do esportes, não sei se ele conhecia, não sei se ele acompanhava de perto, e principalmente a torcida do Free Fire, né? E aí uma pergunta que eu fiz para ele é se a torcida, que principalmente é do Free Fire, que é o nicho dele, né, se a torcida surpreendeu ele, se o envolvimento da torcida, a cobrança, o apoio foi menos ou foi mais, ou foi aquilo que ele esperava, se surpreendeu de forma positiva, se surpreendeu de forma negativa. E aí ele respondeu o seguinte, abre aspas, eu já imaginava que a torcida do Cruzeiro no Free Fire seria gigantesca, já que pelo fato de ser um clube tradicional e o Free Fire ser um jogo atualmente com mais público no Brasil, seria normal a torcida do futebol migrar também ao jogo, fecha aspas. A segunda pergunta que eu fiz foi em relação à LBFF, né, a Série B que o Cruzeiro disputou aí, né, pela nick da DT Gamers. E aí eu perguntei na opinião dele como que ele viu o desempenho, né, do Cruzeiro /DT nessa Série B, né, nesse campeonato aí da LBFF. E ele respondeu o seguinte, abre aspas, tivemos um desempenho fora do esperado, acho que o nosso principal erro foi a falta de comunicação e o tempo curto de introdução do Fixa à equipe, fecha aspas. Então por essa resposta dele já dá pra ver que a falta de comunicação, né, a falta de entrosamento ali entre o Fixa e os outros jogadores pesou um pouco, e aí muita gente pode se questionar, mas então por que não deixou os jogadores que já estavam na DT, por que colocou o Fixa? E aí, na minha opinião, eu acho que o Fixa ele traria mais experiência para a equipe, apesar dos jogadores que eram da DT, né, que já vinham jogar a primeira e a segunda rodada da Série B da LBFF, estarem desempenhando muito bem. Era uma oportunidade que o Cruzeiro tinha de colocar uma experiência a mais, né, o Fixa, que já foi campeão mundial aí de Free Fire, com certeza agregaria demais. Só que eu acho que pela Garena não ter deixado o Cruzeiro jogar já com Fixa a partir da segunda rodada, só ter deixado na terceira rodada
rodada, eu acho que isso pesou um pouco, porque foi um curto tempo aí pro Fixa treinar com os moleques, então assim, eu acho que infelizmente isso pesou, mas bola pra frente, porque a gente vai disputar essa Série B aí, se Deus quiser a gente vai subir, e aí ano que vem a gente já tá na Série A e vamos amassar todo mundo, beleza, tropinha? Outra pergunta que eu fiz pro Walter foi que ele disse no Twitter dele que o projeto Cruzeiro no Free Fire está só, entre aspas, começando agora. E aí, partindo desse pressuposto, né, que ele disse que está, entre aspas, começando só agora, eu questionei ele se a intenção da organização, enquanto ele como manager e head coach e, né, o pessoal do Cruzeiro, o staff, Rodrigo, André, é manter essa line que foi anunciada, com o Fixa, o Japex, o Vilela e o Júlio pro próximo split, né? Se o Cruzeiro pretende manter essa line que o próprio Cruzeiro anunciou aí recentemente para a disputa, né, dessa LBFF. E aí ele respondeu o seguinte, abre aspas, a line por hora se mantém a mesma, lembrando que pode sofrer qualquer tipo de alteração. A única coisa que é certa é a entrada do quinto jogador ao elenco, fecha aspas. E esse quinto jogador tem muita especulação, muitos rumores sobre, vai ser um suporte, o Walter já disse isso, que vai ser um suporte, né, para agregar esse time do Cruzeiro, e aí muito provavelmente vai disputar a posição com o Júlio, né, e tem muitos rumores, né, muita diz que me disse sobre esse nome, né, sobre esse quinto jogador. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo aqui para vocês falando só dos rumores, dos nomes aí que estão sendo especulados na equipe do Cruzeiro, então deixem nos comentários se vocês querem que eu traga um vídeo falando sobre isso, beleza, tropinha? Próxima pergunta que eu fiz pro Walter é até uma pergunta que eu particularmente acho bem importante dele responder e dele explicar pra gente, né, o que tá envolvendo essa questão, né, dentro do Cruzeiro, que foi que o projeto do Cruzeiro Esporte, né, esse novo projeto é bem recente, ainda está se estruturando, foi lançado recentemente, mas eu fiz o questionamento para ele se os jogadores já contam com algum tipo de acompanhamento psicológico, né, disponibilizado pela organização, ou se por enquanto, né, todo o trabalho aí de psicologia é feito pelos próprios jogadores, pela comissão técnica. E aí ele respondeu o seguinte, abre aspas, sim, a organização fez a contratação de um dos melhores psicólogos do cenário, Bruno Garcia, e os acompanhamentos já começaram, fecha aspas. Essa do Bruno Garcia eu não tinha consciência, agora que o Walter explicou pra gente, a gente já tem ciência, né, que o Cruzeiro sim disponibilizou um psicólogo que é do ramo, né, de esportes, para os jogadores, inclusive ele já é, né, seguido por alguns dos jogadores do Cruzeiro. Ele que no LoL, por exemplo, fez parte da antiga Redemption, né? Então assim, é bom saber que o Cruzeiro investiu nessa área, que o Cruzeiro se preocupou com essa área de disponibilizar um psicólogo, um profissional para atuar, né, com os jogadores e com as jogadoras, que isso é importante demais, a gente sabe disso, né? A psicologia dentro do esportes hoje é um diferencial e é essencial que tenha, tá? Um time que não tem o psicólogo dificilmente alcança resultados bons. Então aí mais uma notícia boa pra gente não se preocupar tanto assim, beleza, tropinha? Outro questionamento que eu fiz ao Walter, né, foi que ele muito provavelmente acompanhou os jogadores da line da DT, que jogaram a primeira e a segunda rodada, né, da LBFF, também jogaram alguns deles, né, a terceira rodada com o Fixa, e eu questionei se o desempenho desses jogadores o surpreendeu, né, de forma positiva, porque muito provavelmente o Cruzeiro não vai ficar com esses jogadores, até porque o Cruzeiro anunciou uma line própria, apesar de que a DT virou parceira do Cruzeiro, eu não entendi muito bem esse imbróglio, mas pelo que eu entendi, a DT agora é um braço, né, uma ramificação do Cruzeiro. Então eu perguntei se algum desses jogadores da DT o surpreendeu ao ponto de uma possível, né, integração, né, migração desses jogadores da DT para a line do Cruzeiro. E aí ele respondeu o seguinte, abre aspas, todos têm uma gameplay absurda, mas fiquei bastante surpreso com o Phelps e Truta. Pode anotar que são grandes talentos a serem lapidados, fecha aspas. Então aí pela fala do Walter, o Truta e o Phelps deixaram, né, uma imagem positiva, claro, né, o Barcelos e o Maczinho, os outros jogadores que jogaram também se desempenharam muito bem. Tipo, a gente não tem nada pra falar desses jogadores, pra reclamar, os caras amassaram muito
E aí um destaque, assim, se é que tem um destaque especial, assim, um destaque a mais, foi para o Phelps e o Truta, né? Então a gente pode ficar de olho aí nesses nomes, porque podem pintar aí em futuro na equipe do Cruzeiro ou até em uma outra equipe da Série A. E eu também concordo, eu acho que esses jogadores provavelmente a partir do ano que vem já vão estar nas principais equipes, seja no Cruzeiro ou seja em uma outra equipe aí do cenário, beleza, tropinha? E aí uma outra pergunta que eu fiz pro Walter foi uma pergunta até que gerou um pouco de polêmica envolvendo o nome do Fixa, que foi depois da LBFF acabar, assim que a LBFF Série B acabou, ele abriu a live dele, e aí eu não sei se ele tava de cabeça quente, se os ânimos estavam assim a flor da pele, mas ele disse na live que ele jogou pelo Cruzeiro, né, que ele tá jogando pelo Cruzeiro sem um contrato assinado, e que ele só jogou porque o Cruzeiro, né, mandou que ele jogasse, que ele estivesse lá jogando, né, na terceira rodada da Série B. E aí eu perguntei se isso é normal de acontecer na equipes, um jogador jogar sem contrato e ser escalado por ordens diretas da organização, e aí ele respondeu o seguinte, abre aspas, acho que foi um momento de equívoco e chateação pelo fato da não classificação, nenhum jogador pode ficar sem contrato, e ele foi escalado por mim mesmo, por confiar e entender que a participação dele era necessária. Fecha aspas. Então assim, tropa, o Fixa disse que tava sem contrato, jogando sem contrato, e jogou porque a organização, o Cruzeiro, mandou. E aí muitos torcedores, né, foram nas redes sociais reclamar, porque já que era assim, era pra ter deixado os jogadores da DT que já vinham desempenhando muito bem. Só que pela fala do Walter, parece que não é bem assim. Eu acho que o Fixa tava de cabeça quente, e aí falou que tava sem contrato. Mas assim, tropa, eu não acho que mesmo que o Fixa estava sem contrato ou estava com contrato, eu não acho que isso foi o que atrapalhou o Cruzeiro, né, a conseguir essa vaga aí para a Série A. Eu acho que foi mais questão de tempo de treinamento, a questão da comunicação mesmo, que faltou um pouco ali, né, nas quedas, né, nas duas quedas. Esse formato da LBFF Série B também é um formato que eu, que não acompanho muito bem o cenário, que não, desde o início, não acho tão legal, acho um formato bem ruim. Imagina para quem tá lá dentro, imagina para a organização que investe, e aí em duas quedas pode ver o investimento indo por água abaixo. Então assim, foram diversos fatores que atrapalharam o Cruzeiro, e fica aí, né, a declaração do Walter XL sobre a questão do Fixa, dele ter dito que estava sem contrato, e aí o Walter dizendo pra gente que não, o Fixa tem contrato, ele jogou com contrato, e a escalação dele foi por questão técnica, foi por pedido do próprio Walter, e foi o próprio Walter que escalou o Fixa, beleza, tropinha? Um outro questionamento que eu fiz pro Walter foi se a organização, né, a staff Cruzeiro, e aí eu digo Rodrigo, 7W Play, comandado aí pelo Felipe, se eles têm acompanhado de perto, né, o trabalho do Walter, o trabalho dos meninos aí do Free Fire, se eles têm dado toda a estrutura e todo o suporte necessário para que o Cruzeiro possa desempenhar bem, para que o Cruzeiro possa ir bem nos campeonatos. E ele respondeu o seguinte, abre aspas, sim, como o projeto está no início, precisamos ajustar algumas coisas, mas tudo tem se encaminhado da melhor forma, fecha aspas. Então assim, não conheço nem o Rodrigo, não conheço o Walter, não conheço o Felipe, mas me parecem pessoas bem intencionadas, me parecem pessoas que estão sim focadas em alavancar o projeto do Cruzeiro, e para isso eles têm sim dado todo o suporte, toda a atenção, né, que a line do Free Fire, e não só do Free Fire, como as outras lines, né, precisam. Isso é uma coisa que não acho que a gente vai ver que seria problema da organização com os jogadores, com os treinadores. Eu acho que isso no Cruzeiro dificilmente vai acontecer, mas a gente vai sempre ficar de olho, e por isso que eu fiz até esse questionamento aí pro Walter, porque nós como torcedores queremos sempre a coisa certinha, a gente quer que os jogadores sejam valorizados, a gente quer que os jogadores tenham o suporte da organização para desempenhar o papel e até para serem cobrados, né? Porque a organização dando todo o suporte, dando toda a estrutura, e aí os jogadores, a staff não desempenhando bem, e aí fica até mais fácil da gente fazer uma cobrança, né, em cima dos jogadores, né, em cima da staff. Então esse foi aí o posicionamento do Walter, tropinha. E aí vamos para última pergunta, na verdade não é uma pergunta, eu pedi para ele deixar
deixar um recado para a torcida do Cruzeiro, né, que está acompanhando o projeto, que infelizmente, né, ficou triste com a não classificação aí para a Série A, nesse split que passou da Série B. E aí eu pedi para ele deixar um recadinho para vocês e ele disse o seguinte, tropa, abre aspas, vocês podem esperar um Cruzeiro taticamente muito forte e inteligente, não vou prometer um time agressivo ou um time, entre aspas, freio, mas sim um time que vai saber o momento certo de cada jogo. E claro, a torcida pode esperar um Cruzeiro forte e que dispute títulos igual antes, fecha aspas. Então assim, apesar do rompimento, né, que o Cruzeiro teve com a Eflix, a equipe de Free Fire era uma equipe que dava muito trabalho, tava sempre brigando ali por títulos, brigando nas cabeças, foi para um continental, e pelo que eu tô vendo, o Walter, ele acompanhava, ele sabe disso, ele sabe que aquela equipe brigava e que a torcida, ela tem um carinho pelaquela line, ela tem um carinho pelos jogadores, e que a torcida vai cobrar que aquele desempenho no mínimo se repita, mas que seja dali pra melhor, e ele sabe disso pelo que eu tô vendo, e isso é algo particularmente que eu gosto bastante. Tá no Cruzeiro, o pensamento tem que ser sempre de ganhar títulos, independente da competição que está disputando, o pensamento tem que ser em sempre ganhar aquela competição, em sempre ganhar aqueles jogos, e quando isso não acontece a gente fica frustrado, a gente fica triste, a cobrança vem, mas é isso, tá no Cruzeiro pensando sempre em ganhar, pensando sempre ser o top 1, sempre ser o melhor, e vamos pra cima, tropinha. E bom, essa foi a entrevista aí com o Walter, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, sigam as nossas redes sociais, lembrando que lá no Instagram tá rolando um sorteio, @CruzeiroGG, segue o nosso Twitter lá também, @CruzeiroGG, se inscrevam aqui no canal, deixem um like de vocês, comentem aí o que vocês acharam, né, das respostas do Walter, das perguntas, dessa entrevista. Eu só tenho a agradecer pra vocês, a gente tá chegando à marca de 400 inscritos aqui no canal, já a gente ultrapassa rumo aos 1000 inscritos, né, os nossos primeiros 1000 inscritos. Tô feliz demais com tanto que o canal, que a Cruzeiro GG tem crescido, graças a vocês. Então, muito obrigado a quem acompanhou até aqui, muito obrigado a quem assistiu esse vídeo até o final. Um abraço, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui!